Oi, bom dia, tudo bem? Vamos ler um pouquinho de Bíblia comigo hoje? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, do versículo 1 até o 5. Essa é a passagem que eu li agora. E o que é que essa passagem quer dizer? Trazendo para a nossa realidade humana. Jesus, ele era muito simples ao explicar. E eu acho que é por isso que quando a gente fala que não existe agricultor ateu, é porque Jesus fala muito através de termos da agricultura. Quando ele nos diz que ele é a videira e que nós somos os ramos que fomos enxertados, que estamos nele, e que o Pai é o agricultor, ele está dizendo para nós que o Pai sabe quem dá frutos e quem não dá. Mas ele também não exige que nós estejamos produzindo o tempo todo, porque existe o tempo correto para a produção. O fruto, ele vem no tempo certo. E tem o tempo que a videira ela precisa ser limpa, que precisa podar, porque senão o fruto não vem. Não é uma árvore que apenas vai crescendo, crescendo, crescendo. Se ela não for cuidada, se ela não for nutrida, ela para de produzir. E às vezes, nas nossas vidas, a gente quer tanto produzir, que a gente esquece de procurar a nutrição. E a nutrição, ela vem do Senhor. Assim como diz o salmista lá no Salmo 1:3, o justo é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo dá o seu fruto. E ele continua e diz que mas as árvores se mantêm, as folhas se mantêm verdes, que significa que ela não morre quando vem a seca, porque ela está plantada junto ao ribeiro. E estar plantado junto ao ribeiro é estar conectado ao Pai, é ter intimidade com Deus, é participar, é fazer parte daquilo que o Senhor é. Entrar na intimidade, buscar ao Senhor. Então, nós entendemos que hoje é um tempo de nutrição. A chuva está caindo lá fora agora, né? Esses dias tem sido um período de chuva muito intensa aqui. E essa chuva, o que ela está fazendo com as árvores? Ela está nutrindo as árvores, ela está nutrindo a plantação para que no momento certo, daqui a pouco, a gente consiga colher os frutos que estão sendo gerados agora, na nutrição da terra, que a raiz está captando agora e está subindo agora para ela. Então esse é um período onde nós devemos buscar nos nutrir do Senhor, mais e mais. Porque às vezes a gente quer trazer muitos resultados, às vezes a gente quer... O mundo nos ensinou a ser instantâneo. E Deus, ele não trabalha com uma varinha mágica e faz plift, ploft, pum. Não é assim. A Disney ensinou isso pra gente. Mas a vida não é assim. Nós queremos as coisas mais rápidas porque nós estamos acostumados a ter tudo muito rápido. O micro-ondas esquenta rápido, o miojo são 3 minutos. Eu quero respostas rápidas porque agora o telefone me dá respostas rápidas porque nós não nos comunicamos mais por cartas, que a gente precisa esperar semanas e meses para que chegue até nós. Nós nos comunicamos pela internet, então é muito instantâneo, é tudo muito rápido. E nessa rapidez, a gente acaba se distraindo e exigindo de nós mesmos que o nosso resultado seja tão rápido quanto. Então eu quero pegar isso aqui, molhar uma planta hoje e olhar em 10 minutos. Como assim ela não deu uma fruta? Como assim? Eu plantei uma semente de maçã, molhei ela um dia e ela não me ofereceu um fruto. Sequer brotou. Mas não é assim que acontece na vida. A vida, ela cumpre etapas. Se a gente não prepara o solo, se o solo não é um solo saudável, se o nosso coração não está saudável, como é que a gente vai
absorver a palavra de Deus. Se o nosso coração está cheio de espinhos, sufocando a nossa alma, como é que a gente vai produzir se a gente não consegue crescer? Então, o que nós precisamos trazer para as nossas vidas, não só no dia de hoje, mas para a vida mesmo, é entender que nós precisamos estar conectados ao Eterno, conectados ao Senhor Deus. Porque essa conexão nos leva a crescer de forma saudável. E mesmo quando vierem os períodos de estiagem e de seca, a gente não morre. Porque nós estamos sendo nutridos pelo Senhor. Assim como aquela árvore plantada junto ao ribeiro, que quando a seca vem, ela permanece verdinha, porque ela está sendo nutrida ali pela raiz. Ninguém vai lá pegar uma água e jogar em cima dela. A chuva não cai sobre ela, mas ainda assim ela está verde, porque ela está sendo nutrida por aquela água que está ali, internamente, pelas raízes. Então, a nossa raiz, a nossa identidade, ela precisa estar ligada a Jesus. Ela precisa estar ligada ao nosso Pai, para que nós, nosso Pai, Deus eterno, tá, gente? Para que nós possamos permanecer, mesmo em meio ao inverno, mesmo quando vier a dificuldade, mesmo quando vier a adversidade. E então, no tempo certo, nós produziremos o fruto do nosso testemunho, o fruto do nosso trabalho, o fruto do nosso ministério. Hoje eu quero te convidar para que você mergulhe no Senhor, para que você mergulhe, mas não mergulhe e volte. Não, para que você coloque os teus pés, as tuas raízes nas águas do Senhor, para que você se nutra daquilo que vem direto dos céus, para que você se fortaleça, para que você fique fortificado, que é através de estar em Deus, de estar conectado com Jesus, de estar ligado em Jesus, que nós fazemos parte. Nós nos tornamos participantes da raiz e da seiva quando nós estamos conectados com Jesus. Às vezes, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 11 que muitas vezes a gente se gloria, começa a achar que a gente é muito bom por estarmos ali dando frutos. Estamos conectados aqui, a gente dá fruto, a gente é bom. Mas ele fala para que se a gente se gloriar, para que a gente se lembre que não somos nós quem sustentamos a raiz, mas é a raiz que nos sustenta. Então, nós precisamos estar o tempo todo nos lembrando de que é a raiz quem nos sustenta, que a seiva, a nutrição para a nossa vida espiritual, que reflete na nossa vida pessoal, física, vem do Senhor. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Que você esteja conectado em Deus, conectado em Cristo, que Ele seja a fonte da sua nutrição, que Ele seja o teu caminho e que você esteja cada dia mais junto ao ribeiro, para que quando as adversidades vierem, você não pereça, mas para que você sobreviva e todos vejam quem é o Deus da sua vida. Tenha um ótimo dia, fiquem com Deus e até logo.